Amém, irmãos. Vamos, pela graça do Senhor, prosseguir nossos estudos bíblicos no tema sobre oração. Vamos fazer aqui algumas recapitulações, né? Hoje nós vamos adentrar, como os irmãos vão ver aí, no tema oração dominical, que foi tratado de maneira mais superficial nas perguntas, né, que teve na semana passada. E nós vamos hoje nos aprofundar mais sobre esse modelo, essa estrutura que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre como devemos orar. Recapitulando, né, algumas semanas atrás, né, foi iniciado a exposição sobre oração, porque foi vista uma necessidade de dar uma resposta sobre o porquê devemos orar. Nós, como cristãos reformados, às vezes temos uma compreensão equivocada a respeito da oração, ou diminuímos a necessidade dela, a necessidade da oração, por causa da doutrina do decreto de Deus, por causa da doutrina da soberania de Deus, dos decretos imutáveis, né? A nossa oração não pode mudar a vontade de Deus. Então, as disposições que nós temos visto até aqui é que o Senhor Jesus ele nos chama a orar. A oração não é um instrumento para mudar os decretos de Deus, né? Mas é um instrumento de relacionamento com Deus. Nós temos visto que é um meio de graça, é um meio onde nós nos achegamos a Deus com as nossas petições, e nós temos então um relacionamento com Ele, de pai e filho. Não é possível manter um relacionamento com alguém se nós não conversamos com essa pessoa, né? O convívio, a comunhão, essas palavras, elas exigem comunhão, elas exigem convivência. E nós temos visto na exposição das Escrituras, no estudo, que a oração é um meio pelo qual nós nos achegamos a Deus. Nós levamos os nossos anseios a Ele, e Ele nos responde na Sua palavra, Ele responde na nossa alma, nós sentimos a resposta, nós sentimos nossa alma renovada e edificada nele. Nós vimos também que pelo que devemos orar, né? Nós vimos que devemos orar para a glória de Deus, pelo reino dele, que devemos orar para o próximo, as coisas que envolvem o próximo, e que por último devemos orar por nós mesmos, né? A oração deve visar nós mesmos sempre por último. Primeiro a glória de Deus, o reino dele, depois o próximo e por último a nós mesmos. Então hoje nós vamos desenvolver agora a oração dominical. Vocês não podem abrir aí em Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 13, nós vamos pegar um pouco antes da própria oração dominical. Uma grande dúvida que surgiu na semana passada foi: será que a oração dominical pode ser interpretada no sentido que o Senhor Jesus nos ensinou uma repetição? Será que a oração dominical é isso? São palavras que devem ser repetidas por toda a nossa vida aqui na terra? É somente isso que a oração dominical tem como finalidade? Será que é isso que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando? Eu vou pedir que o irmão que abriu, algum irmão, leia, por favor, capítulo 6, do verso 5 ao 13, por favor. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peças. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,
poder e agora para sempre. Amém. Amém. Nós vemos desses versos aqui, é sempre importante nós, quando formos tratar de qualquer doutrina bíblica, qualquer passagem bíblica, olhar o contexto onde está inserido, né, esses versos. Então, aquela pergunta inicial, que será que o Senhor Jesus Cristo ele está nos ensinando apenas um modelo superficial de repetição, é isso? Nós vemos aqui mesmo a resposta, né? Uma resposta porque, nesse contexto, a partir do verso 5, o Senhor está criticando como os fariseus oram. E nós vemos aqui princípios de como nós não devemos orar, para não sermos iguais a esses hipócritas. No verso 5 já começa que eles gostam de fazer o quê? Gostam de fazer barulho. Eles gostam de chamar a atenção, para que todos saibam o que eles estão fazendo, que eles estão orando, que eles têm uma vida de comunhão com esse Deus, são piedosos. E o Senhor fala que eles já receberam a recompensa deles, não de Deus, mas dos homens. Nesse mesmo verso ele fala que nós devemos fazer o contrário. Nós devemos ir no secreto, no nosso quarto, ao contrário do que esses hipócritas fazem, e orar ao Senhor em secreto, do nosso Pai. E no verso 7 ele fala: e orando não useis de vãs repetições. Jesus está ensinando a orar. Se ele nos dá essas instruções, e ele ressalta que não devemos usar de vãs repetições como gentios, porque presumo que pelo seu muito falar serão ouvidos, logo a oração dominical não pode ser interpretada no sentido da repetição. Então nós vamos utilizar hoje como meio de exposição, né, não como fundamento, pelo fundamento da palavra de Deus, mas como meio, um auxílio, o nosso catecismo maior, as perguntas do catecismo maior, a partir da pergunta 139, que eu vou projetar aqui para os irmãos. Nós vamos então adentrar de maneira um pouco mais profunda a respeito da oração dominical, com o objetivo de entendermos que não é uma vã repetição, mas como as nossas orações devem estar anexas a essa estrutura. A oração dominical deve ser interpretada como uma estrutura que o Senhor Jesus Cristo está nos dando como auxílio de oração. E existem verdades muito, muito profundas no prefácio, nas 5 petições e na conclusão. Nós vamos ver que o prefácio é Pai Nosso que estás nos céus. E aí segue as petições, as 5 petições. O irmão Geraldo até passou lá no Believe, na época, chegou a passar pela oração dominical. E nós também, na época do estudo, chegamos, quando estávamos estudando o catecismo, também vimos sobre isso. Então vamos lá. A pergunta 189 do Catecismo Maior, pergunta diz: o que nos ensina o prefácio da oração do Senhor? O prefácio da oração do Senhor, que é Pai Nosso que estás no céu, nos ensina que quando oramos, quando orarmos, a nos aproximarmos de Deus com confiança na sua bondade paternal e no nosso interesse nele, com reverência e todas as outras disposições de filhos, afetos celestes e a devida apreensão do seu soberano poder, majestade e graciosa condescendência, bem assim a orar com os outros e por eles. Oração comunitária. Pai Nosso que estais nos céus. Olha como o catecismo ele nos dá uma perspectiva, um olhar mais profundo. Apenas uma frase, Pai Nosso que estais nos céus. O que está incluído nessa verdade, Pai Nosso que estais nos céus. Primeiro, é aquilo que nós sempre falamos, que o nosso Deus é um Deus transcendente. Ele não se mistura com a sua criação, ele não se confunde com a sua criação, ele é separado dela, ele criou todas as coisas, mas as coisas não são Deus. A Trindade é Deus e as criaturas, criação desse Deus. Mas ao mesmo tempo que esse Deus ele é distante, ele é transcendente, ele está longe, ele é o Todo-Poderoso, não se confunde, nem se aproxima das suas criaturas no sentido de ontológico, no sentido de ser. Nós vemos que ele também é chamado de Pai.
Então, ao mesmo tempo que esse Deus ele é transcendente, ele é um Deus distante, que não se confunde, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus imanente, um Deus que está próximo de nós, e pelo qual nós podemos, por meio do Santo Espírito, chamá-lo de Pai. Isso aí, Pai Nosso, né? Jesus está nos dando uma intimidade, né? Uma ousadia para chegarmos diante de Deus. Nós vemos que durante a caminhada de Cristo, né, ele foi acusado de blasfêmia por chamar o Pai de Pai, né? Porque os judeus entendiam que quando ele fazia isso, ele estava se considerando o Deus também. E a cultura judaica, eles não tinham isso que para a gente às vezes é tão comum e por muitas vezes até falta reverência, né? A gente vê isso muito na internet, por exemplo, no Instagram, né? Ou a questão de pai que está dirigido a Deus, mas num contexto de zombaria, né? Tem muito isso, né? Pai se referindo a Deus, a gente acaba nessa cultura de zombaria perdendo o sentido profundo da palavra Pai, a implicação disso, né? Aí por que a gente pode chamar Deus de Pai? Nós somos filhos de Deus por natureza? Nós nascemos filhos de Deus? Porque há uma compreensão errada a respeito disso, né? As pessoas do mundo somos todos filhos de Deus. Mas é isso que está nas Escrituras? Todos somos filhos de Deus ou somos filhos de Adão? Porque nós agora chamamos Deus de Pai e Ele nos chama de Filho? Tem um processo aí, não tem? Alguma coisa teve que acontecer aí. Porque se nós não somos por sangue, por gene, nós somos então de outro modo, que é a adoção. Nosso Deus nos adotou em Cristo Jesus. Pelo sacrifício dele nós fomos adotados. Por isso, por causa do irmão mais velho, né, por causa do sacrifício de Cristo, nós podemos nos chegar a Deus e chamá-lo de Pai. E Ele nos chama, por causa do Filho dele, unigênito Jesus Cristo, também de Filho. Então, olha como poderosa é esse mistério, né? Se nós chegarmos a Deus, chamá-lo de Pai. Se nós olharmos no Antigo Testamento, não era o costume dos judeus chamar Deus de Pai, né? Não era o costume. Por mais que os profetas anunciavam profecias no sentido de Deus como Pai do seu povo, não era costume, como é para nós, como esse mistério está mais revelado e está mais claro em Cristo Jesus, porque esse mistério da adoção foi revelado a nós, né? O Filho até então ele não tinha sido revelado, encarnado ainda. Então, o Pai nosso que está nos céus, está no céu distante, Deus transcendente, mas também perto pessoal, que nós podemos chamar de Pai. E o nosso que remete que nós não estamos vivendo uma fé individual, mas esse Pai não é o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Por isso que a oração dominical nos ensina também a oração de comunidade, uma oração comunitária, que nós oramos não somente em comunidade, mas também para os outros. Vou pedir aos irmãos que abram os textos que estão aí, por favor. Salmos 95, aí é Salmo 95, 6 e 7, depois Salmo 104, 1, depois Salmo 113, 4 a 6, depois Lucas 11, 13, Atos 12, 5. Pediu o Gabriel que abra Salmos 95, Vitor, Salmo 104, Israel, Salmo 113, aí os versos também, tá? 4 a 6. É difícil de ler. Aí não? 5 e 6. 113, 4 e 6. 6 é. Eu pedi aqui para ver o 113. Já é o 4 e 6, tá? Filipe e Lucas 11, 13. Danilo, Atos 12, verso 5. Vai. Romanos 8, 15. Quem abriu pode ler, por favor, na ordem, tá? Vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje
se ouvides a sua voz. 104. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. 13. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Lucas. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que vos pedirem. Pedro hoje estava guardado no braço, mas havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja como todo. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez aterrorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado na qual clamamos, Abba, Pai. Então, nós vimos nesses textos do Antigo Testamento, principalmente os Salmos, né? A ideia desse Deus que está nos céus, né? Como os judeus ali, o povo deve se achegar a Deus com temor, né? Com reverência, porque é ao rei que eles estão se referindo, ao Supremo Deus que está acima de todos e não se confunde com os homens. Nós vimos em Atos 12 e Romanos 8 que esse Deus, apesar de ser quem Ele é, o Todo-Poderoso, Ele é um Deus também próximo, né? Nós vimos que por meio do Espírito Santo, né, nós podemos clamar então Abba Pai. Então nós chamamos esse Todo-Poderoso, Criador, também de Pai, pessoalidade desse Deus, né? Nós nos achegamos a Ele também com esse relacionamento mais íntimo. É interessante isso, né? Porque quando nós paramos de pensar em Deus, como esse Deus que está nos céus, às vezes a nossa mente, claro, ela não vai conseguir compreender a imensidão desse Deus, porque isso é incompreensível, né? A nossa mente ela só consegue imaginar aquilo que nós vivemos e enxergamos, aquilo que nós não vemos, nunca vimos, é impossível imaginar, a nossa mente só imagina. Qualquer tipo de imaginação e sonho que nós temos, existem elementos da criação que está na nossa mente. Ela não consegue criar nada, imaginar nada que ela não tenha visto, né? Então, quando nós imaginamos esse Deus, quando nós vemos o que a ciência, o que a astronomia já encontrou em termos de imensidão desse universo, né? Não sei se os irmãos já viram fotografias, documentários, como o universo ele é imenso, ele é grande, né? Ele é quase, em termos de referência, ele é infinito, né? Existem várias galáxias. E por trás disso existe um Deus que criou toda essa vastidão. Porque às vezes nós paramos para pensar e nossa mente fica presa na Terra, né? Na nossa realidade aqui. Mas Ele é criador de tudo, de todos os planetas, do sistema solar, do Sol, de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Imagina o poder que há na mão desse Deus, que criou todas essas coisas somente com a sua palavra, pela palavra do seu poder. Esse é o nosso Deus, Pai nosso que está nos céus. Nós devemos sempre nos chegarmos a Ele com isso em mente. Não é qualquer pessoa, não é meu melhor amigo, não é você, né? É o Todo-Poderoso que eu me achego, e por causa do sacrifício do filho, eu posso chamá-lo de Pai. Existe o Evangelho aí, quando nós nos chegamos na oração a Deus. Para ficar mais didático possível, irmãos, sempre que nós passarmos por uma pergunta, os irmãos quiserem perguntar ou colocar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Só porque senão, para recapitular depois tudo vai ficar confuso. Então, sempre que nós acabamos agora o prefácio, né? Que é o Pai Nosso que está nos céus. Então, se algum quiser fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta. Tinha essa clareza do Antigo Testamento, não, né? De Pai. Então, tem alguns profetas que falavam que Deus, né, chamando o seu povo de filho. Então, você conclui que se está chamando de filho é porque é pai. Mas isso não era revelado como é revelado no Novo Testamento, né? Essa maneira clara, tanto que os judeus tinham temor de chamar Deus de pai, não era o costume deles, né? O nome de Deus, Yahvé, né, por exemplo, eles tinham tanta reverência que eles não pronunciavam Yahvé, né? Eles chamavam Adonai, que era um nome que eles se referiam em comunidade a Deus, para não chamar Yahvé, né? Que eu sou, né? Quando Deus se revela a Moisés e Moisés fala: Deus,
quem me envia, quem eu vou falar para Faraó? Diz que o eu sou está te enviando, né? Então, Yahvé está te enviando. Então, não comparado, tem textos que vai revelar isso, que já o povo de Deus já era filho dele, mas ainda há esse mistério, porque nós entendemos que Jesus Cristo, ele, por meio dele, todos são adotados. Aqueles da antiga aliança são adotados por causa dele, e os que estão ali para frente também são adotados por causa dele. Então, o sacrifício dele retrocede até Adão, a todos os homens eleitos e salvos até Adão, e ele avança, né? Ele doravante, ele avança também para até o último homem que for o eleito. Então, esse mistério ele é revelado de maneira bem clara no Novo Testamento, né? Principalmente com Cristo, que o tempo todo está ensinando agora a oração dominical, e ele está sempre chamando o Deus de Pai, está ensinando os seus discípulos a se achegarem a Deus como Pai. Então, tem sim textos, mas não como no Novo Testamento. Esse mistério ele é revelado em Cristo mesmo, né? Mais algum? Não? Vamos avançar. Então nós vimos aqui um prefácio, tá? Não é uma petição, é um prefácio. Pai nosso que estás nos céus. Agora nós vamos ver a primeira petição. A pergunta 190 do Catecismo Maior, ela diz: o que pedimos na primeira petição? A primeira petição, que é: santificado seja o teu nome. Reconhecendo a inteira incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus como é devido, pedimos a Ele que pela sua graça nos habilite e nos incline a nós e aos demais a conhecê-lo, a confessá-lo e altamente estimar a Ele e a seus títulos, seus atributos, ordenanças, palavras, obras e tudo aquilo por meio do qual Ele está a conhecer. A glorificá-lo em pensamentos, palavras e obras, que Ele impeça e remova o ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo quanto desonre, que pela sua soberana providência dirija e disponha tudo para a sua própria glória. Olha a quantidade de coisas que nós temos aqui na primeira petição, quando nós oramos santificado seja o teu nome. Às vezes, quando nós falamos santificado seja o teu nome, nós temos a ideia somente de não tomar o nome de Deus em vão, né? Que também está anexo aqui, faz parte. Mas é muito mais que isso, né? É muito além disso. Nós vemos aqui, primeiro, que ele parte da natureza humana. A nossa natureza, ela é incapaz e ela está indisposta a santificar a Deus, né? A ideia da queda. Em Adão nós caímos, nós nascemos em pecado, nós nascemos na depravação total, e nós estamos, por causa disso, indispostos de, por nós mesmos, santificarmos a Deus. A ideia de honrar a Deus da maneira que Ele requer na sua revelação. Esse Deus que é santo, 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 aquele atributo que ressalta isso 3 vezes, né? Mostrando como se fosse um advérbio, né? de intensidade. Ali, ao invés de usar um advérbio, ele faz uma repetição 3 vezes: santo, 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 mostrando como esse Deus é santo demais. E nós somos indispostos então de nos achegarmos a Ele. Por causa disso, então, nós devemos pedir. E como nós devemos pedir? Aí a resposta vai falar: pela graça. Pela graça. Não é dever de Deus nos habilitar para que nós possamos fazer o seu nome santo, mas pela graça dele ele nos habilita a isso. Então ele muda a nossa disposição natural por meio da regeneração, para que nós possamos então santificar o nome dele. E nós também oramos para que não somente nós, aqueles que foram já chamados, possam fazer isso, mas também os demais, ou seja, que nós sejamos instrumentos para alcançar os demais, para que o nome de Deus seja santificado na boca deles também. Aqui nós lembramos que, né, quando o apóstolo Paulo fala que por causa dos judeus, né, o nome de Deus estava sendo blasfemado entre os gentios por causa do comportamento deles. E essa é a ideia também para nós cristãos, como nós devemos
ter muito zelo e cuidado com os nossos comportamentos, como nós agimos, porque nós vamos prejudicar que o nome de Deus seja santificado. Seja com os nossos próprios comportamentos, onde ele não está sendo santificado, seja sendo obstáculo ou pedra de tropeço para que o ímpio possa santificar o nome de Deus no meio da regeneração, no meio do nosso testemunho. E aí nós caminhamos e ele ainda fala, esse primeiro, a nossa indisposição natural, então Deus age dentro de nós, nos habilita na regeneração e nos faz agora dispostos, inclinados a santificar o seu nome. Então nós agora devemos o quê? Conhecê-lo, confessá-lo e altamente estimá-lo. Santificado seja o teu nome. Conhecer a Deus. Confessar a esse Deus. Só o conhecimento a respeito de Deus tem uma implicação profunda, né? Vários desdobramentos. Porque se nós queremos que esse Deus seja, o nome dele seja santificado, nós devemos compreender quem é esse Deus que nós queremos que seja santificado o nome. É por isso que ele vai falar aqui que não é só o que está anexo, como fala no teu nome, santificado seja o teu nome. Está anexo não somente o nome, mas os seus títulos. Os títulos que as Escrituras revelam a respeito de Deus, que Ele é Criador, que Ele é Rei, que Ele é Pai, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Deus, é soberano. São títulos que as Escrituras revelam a respeito desse Deus. Os seus atributos, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, que Ele é amor, que Ele é justo, que Ele é santo. Os atributos de Deus. As ordenanças dEle, né? Viu 10 coisas numa oração, a questão da vontade preceptiva de Deus. Aquilo que Ele revela que nós devemos tomar como mandamento e observar a nossa vida diária, para que o nome dEle seja santificado. Nas palavras, obras e tudo aquilo por meio do qual Ele se dá a conhecer. É mais abrangente ainda. O Catecismo fala que é tão abrangente que não é somente os atributos, ordenanças, palavras, título, obras, mas até tudo aquilo pelo qual Ele se dá a conhecer. Tudo aquilo que é instrumento que Deus nos dá a conhecer quem Ele é, deve ser estimado por nós. Nós devemos ter muito cuidado. É por isso que o cristão é chamado de seguir as coisas, irmãos. E trazendo para o nosso tempo, a internet às vezes é um meio que não está nos ajudando, ou está nos tentando a quebrar isso. Por causa dos memes, por causa daqueles vídeos que nós gostamos de rir, não é um problema rir, mas às vezes, muito deles não estão estimando, não estão zelando, não estão buscando que o nome de Deus seja santificado. Quando nós entendemos que o nome dele deve ser santificado, nós devemos ter muito cuidado com o que nós falamos e com o que nós curtimos na internet. Há muito meme que primeiro quebra a imagem de Deus, né? Não farás imagens, quebra, porque tem a imagem ali, um homem barbudo, branco, né? Que eles chamam de Deus. E não somente isso, mas não somente o nome Deus está no meme, mas também tudo que envolve, que nós estamos vendo aqui, o nome de Deus, está sendo um motivo de zombaria. Milhares de pessoas estão curtindo, estão rindo, porque tem homens barbudos que estão sendo chamados de Deus. E às vezes, como isso, às vezes, quando nós somos pecadores, nós queremos rir e saciar essa vontade de rir, nós participamos disso. Nós compartilhamos no WhatsApp com um amigo no privado, no direct. Mas o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando: santificado seja o teu nome. E essa zombaria, nós temos infinidade de coisas para brincar, gente. É muita coisa. A gente que os rapazes, a gente está o tempo todo rindo, né? Porque sempre ficando alguma coisa, sem usar o nome de Deus. Às vezes nós pecamos, como pecadores, às vezes nós utilizamos algum título, alguma coisa, mas devemos parar, pedir perdão ao nosso Deus, né? Porque infelizmente ainda há essa inclinação pecaminosa dentro de nós, mas que o Senhor nos ajude, porque isso é um pedido.
É um pedido. Se nós estamos pedindo, é porque existe uma inclinação nossa a quebrar isso. Todo o mandamento, Deus, Paulo vai falar isso em Romanos, capítulo 7, salvo engano, que a lei foi dada a Deus, foi dada por Deus, porque existe o pecado dentro de nós. Porque se não houvesse o pecado dentro de nós, não havia necessidade de uma lei externa a nós. Então, por que nós temos a inclinação de pecar? Porque o pecado habita dentro de nós, foi necessário uma lei dizendo não cobiçarás, porque existe dentro de nós a vontade de cobiçar. Então, tudo que nós vemos nas Escrituras nos demonstra isso, que nós, por natureza, somos inclinados. Então, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira petição, Deus, ajude a mim, aos meus irmãos e aos demais, na progressão do Evangelho de Cristo, que nós possamos santificar o teu nome, que o seu nome seja engrandecido, não somente entre o teu povo, mas entre todas as nações, no sentido também entre os ímpios. Nós vamos ver isso no Antigo Testamento. Eu vou pedir que o irmão abra, Fernando, por favor, Fernando, se você puder abrir em Jeremias, capítulo 14, verso 21. Jéssica, Salmos, capítulo 8, somente o verso 1. Douglas, eu não vou lembrar, então, se vocês puderem, eu não vou lembrar de quem eu estou pedindo, não. Douglas, Salmos 19, verso 14. Salmos 19, verso 14. Vitor, Salmos 51, verso 15. Vou pular aqui. Gabriel, Mateus 6, verso 9. Felipe, Mateus, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Aline, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. Jael, Filipenses 1:11. Quem abriu Jeremias, Fernando, capítulo 14, verso 21, por favor. Não rejeitais o amor do mundo, não vibras de outrora, não do problema. Lembre-te e não mude a tua aliança com o mundo. Respeito o nome de Deus, do Deus do pacto, a aliança que ele faz com o seu povo, o estilo dele. O próximo, por favor. Salmo 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade. Salmo 19. As palavras dos meus lábios, o meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Mateus. Portanto, vós orares assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. 2 Coríntios. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz no triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Pode terminar, pode prosseguir. Aí ele vai falar do bom perfume, de Cristo. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto dos que são salvos como dos que se perdem. Pode. Para com estes, cheios de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, militarejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos da presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Amém. Esse texto, a aplicação dele, a conexão dele com o santificado seja o teu nome, está ligado à pregação do Evangelho de Cristo, no sentido de que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é sempre um perfume, aroma suave para aqueles que reconhecem o seu nome e são salvos, e também odor, para aqueles que não são salvos, são perdidos, mas é sempre um perfume. Então a ideia de que como não ter santificado no Evangelho de Cristo, O próximo, por favor, é 2 Tessalonicenses 3:1. Finalmente vamos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo
cheios do fruto de justiça, qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Então nós vimos aqui a abrangência dessa primeira petição da oração dominical, que é: santificado seja o teu nome. Como o nome de Deus está envolvendo tudo isso, né? Os seus títulos, os seus atributos, a sua palavra, né? Aquilo que está revelado a nós, toda ela de Gênesis e Apocalipse. E é interessante que a consequência disso, quando nós pedimos que o nome dele seja santificado, observando isso, né? Estimando os títulos, as ordenanças, a palavra, a obra e tudo pelo qual ele se faz conhecido, nós devemos pedir, então, de outro modo, que ele impeça e remova o ateísmo, ou seja, qualquer tipo de pensamento, de corrente filosófica e comportamento humano que pregue que o Senhor Deus não exista, né? Que é contrário a esse Deus. Nós devemos pedir por isso. Nós devemos também que ele impeça a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento de Deus, que se dá em primeiro momento pela conversão, onde nós somos habilitados a conhecer esse Deus por meio do Santo Espírito. Que ele derruba e impeça a idolatria, né? Tudo aquilo que adore outra coisa que não é o Deus verdadeiro, né? Seja tudo aquilo que é criado, que é colocado no lugar desse Deus verdadeiro, sejam pessoas, sejam imagens, seja entretenimento, seja o nosso trabalho, seja o dinheiro, o mamon, tudo aquilo que é criado, tudo aquilo que faz parte da nossa realidade criada, que é colocado no lugar de Deus, seja, que tem prioridade, não é primeiro o reino de Deus, mas essas coisas nós queremos atender, depois Deus fica em segundo plano. Então nós devemos orar para que isso não ocorra e também pedir a profanação de tudo quanto desonre esse Deus, né? Para que a sua soberana providência dirija e disponha tudo para a sua própria glória. Então olha como existe um aspecto positivo, no sentido do que nós devemos fazer, né? Positivo, como também o catecismo trabalha muito assim, né? Principalmente quando ele expõe o decálogo, os 10 mandamentos, o aspecto positivo da ordenança de Deus, que nós devemos fazer, e também o aspecto negativo, que não se deve fazer. Nós vemos aqui, nós devemos orar para que as pessoas não pratiquem o ateísmo, a ignorância, a idolatria e tudo mais. Então é isso que está anexo. Lembrando, irmãos, quando nós iniciamos a introdução, nós falamos que a oração dominical ela deve ser vista como uma estrutura, não como aquilo somente que está ali, né? No sentido que nós devemos sempre orar todo dia para a nossa. Mas existe, olha a quantidade de coisas. Não sei se os irmãos já notaram, mas quando nós oramos por essas coisas aqui, nós estamos cumprindo a oração dominical, a primeira petição, né? Ou seja, quando nós estamos nas nossas orações, seja em comunidade, seja em casa, pedindo para que o nome de Deus, os atributos dele sejam conhecidos, pedindo para que as pessoas se convertam, pedindo para que ideologias contrárias a esse Deus sejam subjugadas por ele. Isso tudo está anexo aqui nessa petição: santificado seja o teu nome. É interessante nós criarmos essa conexão, porque a ideia do estudo é isso, é mostrar a profundidade que está nessa oração dominical, o prefácio, petições e a conclusão. É mais do que essa estrutura, né? Como se fosse um iceberg, nós estamos vendo uma pontinha, mas ela é enorme quando nós vamos nos aprofundando. Alguma dúvida, alguma colocação a respeito dessa primeira petição, de santificado seja o teu nome? Não? Não vamos voltar não, é agora não. Então vamos prosseguir. Lembrando que nós estamos utilizando o catecismo maior, tá? Do Westminster. Vamos para a pergunta 191. A segunda petição, nós vimos então o prefácio, nós vimos a primeira petição, né? Pai Nosso que está no céu, é o prefácio. Agora a segunda petição é: venha o teu reino. A resposta: reconhecendo que nós e todos os homens estamos por natureza sob o domínio do pecado e de Satanás. Novamente a questão da disposição, ele está sempre trabalhando isso, né? A natureza humana, a natureza em Adão, né? Antes da regeneração, onde existe um novo nascimento.
onde a nossa natureza ela é mudada, e nós então temos agora como Pai Deus e como parâmetro de humanidade de homem Jesus Cristo. Então, ainda na antiga natureza, sob o domínio do pecado e de Satanás, nós, apesar de lutarmos contra o pecado, nós não estamos sob o domínio do pecado. O pecado, por meio do Espírito Santo e por meio dos meios de graça que nós nos apegamos com fé, ele muitas das vezes é subjugado. Mas às vezes nessa batalha nós perdemos, mas nós não estamos sendo dominados por ele. Nós fomos libertos em Cristo Jesus. Então não há espaço para liberdade, domínio e prisão. Liberdade é liberdade, nós somos livres. De Satanás pedimos que o domínio do mal seja destruído, o Evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus chamados e a plenitude dos judeus seja consumada, que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças do Evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil, que as ordenanças de Cristo sejam administradas com pureza, feitas eficazes para a conversão daqueles que estão ainda nos seus pecados e para a confirmação, conforto e edificação do que estão já convertidos. Que Cristo reine nos nossos corações aqui e apresse o tempo da sua segunda vinda e de reinarmos nós com Ele para sempre. Que Ele apraza exercer o reino do seu poder em todo o mundo, do modo que melhor contribua para estes fins, que Ele expôs abaixo. Olha a quantidade de elementos que nós temos aqui com essa expressão: venha o teu reino. Ele inicia falando a respeito da progressão do Evangelho de Cristo. Quando nós falamos de reino, nós pensamos logo em um poder político, no sentido de um monarca, aquele período de monarquia, que era chamado de reino, o teu reino, venha o teu reino. E aqui a ideia que está sendo trabalhada no catecismo, por causa do que é revelado nas Escrituras, é que quando nós pedimos venha o teu reino, primeiro que o domínio do mal seja destruído. É aquilo que a palavra de Deus diz, que as portas da igreja não prevalecerão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não sei se é essa construção. Mas a ideia é que a igreja de Cristo está avançando, Essa é a verdade, a igreja de Cristo está avançando. E as portas do inferno, elas não prevalecem. Às vezes nós interpretamos isso no sentido de que a igreja é passiva, e ela não está com medo, ela tem que ter cuidado ali, tem que botar a sentinela na porta, porque o reino do mal está avançando. Mas a verdade bíblica é que o reino de Cristo, se nós estamos falando de reino, existe um rei. O rei que é o Senhor Jesus Cristo, que está assunto aos céus, assentado ao Deus Pai, Salmo 2, onde o Pai está subjugando todas as coisas a Ele, até o fim, onde todas as coisas serão plenamente subjugadas, e Ele voltará, e terá o grande julgamento, o dia de Cristo, o dia do juízo. Então, quando nós oramos pelo reino, venha o teu reino, esse primeiro aspecto é que o reino dele avança territorialmente mesmo, que o Evangelho ele adentre em todas as esferas da nossa realidade. Não pontos de pregação somente, aquilo que é visível, porque existem ruas cheias de igrejas, mas as pessoas não são impactadas em nada, mas não fisicamente, mas que o reino dele se expanda em todas as esferas, seja na esfera do pensamento, seja na esfera política, seja na esfera de poder, a ideia de estado, de estrutura, seja subjugando as ideologias, que o reino dele cresça. Automaticamente, quando nós pedimos isso, nós estamos pedindo pela conversão, porque o novo nascimento é o primeiro passo para isso. Nós exigirmos de um ímpio que glorifique a Deus, é o que Paulo fala que isso é impossível. Por natureza, ele não pode fazer isso. Ele precisa ser antes habilitado, ele precisa passar pelo novo nascimento, nascer do Espírito e da água. O Senhor Jesus Cristo conversa com Nicodemos. Então, nós, quando pedimos isso, é isso.
Senhor, que nós possamos ser instrumento para que o Teu reino venha, para que o Teu reino seja expandido por meio de nós. Nós somos o que? Embaixadores. Olha a ideia de títulos que envolve representação, que envolve reino, que envolve território, a linguagem bíblica disso, do rei, dos seus embaixadores, né, do seu reino. Então, que o reino dele cresça, automaticamente o mal vai ser destruído, ele vai ser subjugado. Nós vimos isso quando nós olhamos na história da humanidade, períodos onde a igreja de Cristo, nós entendemos que o reino dele está crescendo, né? Se nós formos olhar o mapa de missões, olharmos dentro daí dos 100 anos, como o reino dele tem crescido. É porque às vezes nós focamos nos países mais perseguidos, mas onde há mais perseguição, há mais crescimento do Evangelho de Cristo. Isso é incrível. Onde há mais perseguição, se os irmãos puderem ir no Portas Abertas, né? Que é uma organização envolvida com missões, tem lá os mapas, tem lá as estatísticas. Nós temos visto como o reino de Cristo tem crescido em países perseguidos. Então, olhando no todo, desde que Cristo pisou nessa terra, tem aumentado o número de cristãos, mesmo diante da perseguição. O reino dele não para de crescer, não para de ser inseridos novos membros a esse povo, chamado povo de Deus. Nós devemos orar por isso. Ele fala aqui no sentido escatológico também, ele entra para que todo mundo, os judeus, sejam chamados. Nós vamos ver lá em Romanos 10 e Romanos 11 também, que Paulo fala a respeito de que os judeus eles foram rejeitados, eles não aceitaram o Evangelho de Cristo, eles foram rejeitados. E nós então, os gentios foram chamados por Deus, que o profeta diz, povo que não era povo. Deus chama um povo que não era povo dele para ser povo, ou seja, as demais nações que não eram judeus, os gentios. E ele fala então lá em Romanos, Paulo vai falar que agora o chamado é para os gentios. E então, se nós estamos vivendo o que estamos vivendo no tempo dos gentios, no tempo que é um povo que não é chamado originalmente de povo, Paulo vai falar, imagina quando os judeus forem chamados de volta. Há um sentido escatológico, Paulo está falando que vai chegar um momento da plenitude dos gentios, que Deus vai se direcionar com misericórdia agora para o seu povo novamente. E Paulo vai falar, imagina o tamanho das bênçãos que esse mundo gozará. Porque se ele fez isso no povo que não é povo, olha as bênçãos que nós, como gentios, experimentamos desse Deus. Imagina quando ele chamar os judeus novamente de volta. Judeus que eu falo aqui, irmãos, judeus povo, tá? É lógico que existem judeus que estão sendo convertidos, estão crendo em Cristo. Mas judeu como povo, o povo judeu reconhecendo Jesus Cristo como Filho de Deus, porque esse judeu como povo ainda não reconhece. Eles estão na antiga aliança, sendo impossível isso, mas estão nos ritos da antiga aliança, mesmo sem tempo, né? Mas estão lá. Então, que o reino dele cresça, que a plenitude dos gentios seja consumada. Quando nós pedimos que a plenitude dos gentios, nós estamos ansiando a volta dele, porque se isso é uma visão escatológica, no sentido que a plenitude seja consumada para que os judeus sejam chamados, nós estamos pedindo, venha Senhor Jesus, venha, que o teu reino venha. Que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças, no sentido de que a igreja seja concedida dons espirituais da parte de Deus. E nós temos visto como a igreja cristã, a igreja do Brasil, ela tem sofrido por homens que utilizam dos seus postos, dos seus títulos como oficiais da igreja para corromper o Evangelho de Cristo, para encurralar as ovelhas de Cristo, para oprimir as ovelhas de Cristo. E toda vez que nós pedimos ao Senhor para que homens idôneos, para que homens que realmente se preocupem com o reino de Deus, com o seu Evangelho, possam assumir os postos de liderança, aqueles que preenchem os requisitos de Timóteo, de 1 Timóteo, de Tito, que esses homens possam liderar a igreja de Cristo como Ele determina que seja. E automaticamente que Ele retire todos aqueles que estão usurpando a liderança, não foram chamados para aquilo, mas utilizam disso para buscar meio
seus próprios privilégios, né? Então, toda vez que nós oramos aqui, por exemplo, por um pastor fixo, né, que é uma oração fixa por nós, a oração é que o Senhor envie qualquer pastor? Não. A oração é que Ele envie um homem que cumpra os requisitos de um pastor, um homem que saiba governar a sua casa, o seu lar, um homem que sabe exercer o seu papel de marido, que sabe exercer o seu papel de pai, de líder dentro de casa, um homem que é inclinado e submisso primeiro às autoridades constituídas sobre ele, porque não é possível pastorear aquele que não sabe ser pastoreado. Primeiro, nós somos pastoreados, né, para depois pastorear aqueles que foram chamados para isso, o mistério da palavra. Então, que ele seja primeiro pastoreado, que ele seja submisso à palavra de Deus, às escrituras, aos líderes constituídos de maneira devida sobre ele, e que ele ame a igreja de Cristo, que ele ame as ovelhas, que ele suba no púlpito para pregar fielmente e genuinamente o Evangelho de Cristo, nem mais nem menos, mas somente aquilo que está determinado na palavra. Quando nós oramos por isso, venha o teu reino. O reino de Deus está crescendo quando ministros idôneos estão assumindo as igrejas de Cristo. Nós somos abençoados, nossa alma é edificada, porque esses homens são chamados ao ministério da palavra, e eles são dotados e capacitados a expor a palavra de Deus de maneira que nós possamos compreendê-la e viver a palavra dele. Homens idôneos, homens que expõem profundamente as escrituras. Venha, Senhor, o teu reino. Não somente isso, os oficiais, mas também todas aquelas ordenanças do Evangelho, a administração dos sacramentos. Quando nós lemos a respeito de Calvino, e a grande controvérsia que houve em Genebra foi porque Calvino ele se recusou a dar acesso à mesa do Senhor, ou seja, à Santa Ceia, àquelas pessoas que ele chama de libertinos, aqueles envolvidos com diversos pecados de moralidade sexual, conhecido por todas as testemunhas, que praticavam inclusive prostituição nas ruas e que ao domingo, no dia do Senhor, se chegavam à mesa para cear, para tomar do vinho e comer do pão. E Calvino, então, ele entendia, porque isso é o mandamento do Senhor, que o oficial ele deve zelar pelos sacramentos, ele deve zelar pelo vinho e pelo pão, porque ele representa o sangue e a carne de Cristo. Isso pressupõe, em primeiro lugar, aqueles que se achegam temor, coração contrito e arrependimento. E Calvino não viu isso em muitos moradores de Genebra. Ele se recusou, e isso gerou um grande problema, porque eram pessoas importantes na cidade, que tinham posições sociais relevantes lá. E nós vimos então que Genebra, por se recusar, ele foi deposto, né, do seu cargo e foi expulso de Genebra. Mas depois de muitos anos já vimos que eles reconheceram o erro e chamaram Calvino de novo. E ele para no mesmo lugar que estava pregando, né? Então nós vemos que quando os ministros de Deus preservam as ordenanças do Evangelho, prezam, eles estão automaticamente fazendo com que o nome do Senhor ele seja, que venha, que o reino de Deus venha, que o reino de Deus cresça. E prosseguindo, né, administradas com pureza, feita eficaz, no sentido de que elas surtam efeitos. Nós vemos aqui que ele fala do magistrado civil, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil. Leia-se aqui, irmãos, magistrado civil, o Estado juiz, o Estado Poder Judiciário. Magistrado civil, tá? Então nós devemos orar para que o Estado juiz, o Estado que é responsável pelo julgamento e de maneira mais ampla os legisladores também que produzem as nossas leis, que eles o façam de maneira que a igreja e o reino de Deus não sejam impedidos de crescer. E isso vai tocar em política, né? Porque existem representantes que vão fazer isso, né? As leis não saem no vácuo, né? São discutidas, né? São deliberadas e depois aprovadas e tudo mais. Então, quando não adianta nós pedimos venha o teu reino
e politicamente nós não temos discernimento na hora de escolhermos nossos representantes, o Poder Executivo, o Presidente da República, os legisladores, não discernirmos o que eles defendem. Nós não devemos ir com Timóteo e Tito para escolher o Presidente da República, porque nós não estamos escolhendo pastores, certo? A gente confunde as coisas, né? Vai com Abre Timóteo, que é como um homem que nem é cristão tenha os requisitos ali, ele já é divorciado, não é como o presidente divorciado. Nós não estamos escolhendo pastores, né? Estamos escolhendo homens para governar, magistrado civil. Então nós devemos ter esse discernimento quando nós oramos venha o teu reino. Que o Senhor nos ajude a discernir entre os candidatos, né, entre todos aqueles que estão ali, e muitas vezes nós vamos entrar na frase menos pior. Infelizmente no Brasil é por aí, né, o menos pior, não é difícil alguém que realmente tenha um mínimo de preparação para isso, né? Infelizmente, não vou nem entrar na questão política, se a gente for adentrar isso aí, o buraco é mais embaixo, né? A questão do populismo e tudo mais, né? A falta de discernimento do povo, de escolher os seus representantes, toda a ideia desse sistema. Mas, resumindo, nós devemos ter discernimento, orar ao Senhor, e nas nossas conversas agirmos de maneira sóbria, não passional. Porque às vezes nós temos o nosso político de estimação, né? Isso, irmão. Quando nós entendemos o que é o Estado, né? O homem vai estar lá em Brasília de governar e tirar o seu dinheiro mesmo, né? Ele vai lá, aumenta os impostos, joga o seu dinheiro no ralo, né? Buscando divulgar o seu próprio nome. Então, não devemos colocar político nos nossos corações, não devemos ser passionais com nenhum político. Mas devemos pedir ao Senhor para que Ele nos dê discernimento por meio da tua palavra, da palavra dele, de buscar homens menos piores, se for o caso, que pelo menos não impeçam o reino de Deus de crescer. Ele pode estar fazendo coisas que é errado, sim, mas pelo menos que ele deixe a igreja ser igreja, que ele não legisle sobre a igreja, que ele não julgue de maneira contrária à igreja. Aqui aos magistrados, nós temos visto como a igreja foi violentada, aquela doutrina bem trabalhada pelos nossos antepassados, principalmente os reformados, o Caio, por exemplo, que é um grande símbolo disso, o Rugidone, no sentido da separação entre igreja e Estado, porque ambas as esferas foram criadas por Deus, mas com competências e atribuições diferentes. Nós vimos no período de pandemia como o Estado adentrou dentro da igreja proibindo o culto, e quando você proíbe o culto, você proíbe a pregação do evangelho lá dentro, você proíbe a administração dos sacramentos, porque nós entendemos que não se pode fazer online, você proíbe a ajuda aos necessitados, porque muitas igrejas ficam abertas para distribuição de cestas básicas e para atendimento de emergência. Algumas pessoas, em alguns casos, a igreja ficou aberta a atender pessoas que estão pensando em se matar. Nós tivemos um caso de possessão demoníaca, onde fomos procurados porque a igreja que a pessoa fazia parte não estava funcionando e não se encontrou o líder dessa igreja para ir até um local, né, para expulsar esse demônio. Então, olha como quando nós pedimos venha o teu reino, não devemos agir como tolos. Nós somos chamados a discernir, irmãos. Não devemos agir como tolos. Nós somos chamados a ser luz, a ser sal. E muitos de nós na internet batendo louco com ele, por causa de político, ao invés de estar realmente fazendo algo para que o reino de Deus seja expandido aqui nessa terra, agindo com discernimento, com sobriedade. A igreja fala de política assim, apesar da separação entre Estado e igreja, ela fala porque ela é chamada para ser luz, e não existe nenhuma esfera dessa realidade que não deva ser iluminado por essa luz. Todas as esferas foram criadas por Deus, inclusive a política. Se nós entendemos como o reino de Deus ele progride, a sua santa palavra ela é compartilhada e ela é vivida e ela é estimada pelos homens, nós entendemos que automaticamente a sociedade ela goza de bênçãos,
que ela não gozará se ela ofende esse Deus, se ela zomba desse Deus, e que ela diz, como está em Salmo, sacudamos os nossos pés dessa prisão, dessas presas que é esse Deus. Então venha, Senhor, o teu reino, que ele progrida, que nós possamos ser luz, nós possamos compartilhar o Evangelho para todos os homens, para que o reino dele seja tão maior e possamos gozar. Porque as maldições anunciadas por esse Deus, quando Deus julgava o seu povo no Antigo Testamento, nós vemos isso, por exemplo, em Abacuque, o profeta Abacuque. Os justos vinham juntos, meus irmãos. Nos cativeiros, os justos não foram culpados, eles foram para o cativeiro junto com aqueles ímpios que estavam dentro do povo de Deus, eram circuncidados, mas não eram circuncidados de coração. Lembra que Abacuque inicia fazendo um clamor a Deus, ele fala que a iniquidade reina, a impiedade reina, os justos são cercados pelos injustos, clama-se socorro e não há quem possa socorrer. É o contexto de Abacuque. Nós vemos que ali, por meio do profeta, é anunciada que um povo ímpio, um povo gentil ia subjugar o povo de Deus, né, que seria a geração ali de Jeremias. Então é isso que acontece. Quando a igreja deixa de ser luz, quando ela deixa de influenciar as esferas, quando ela fica estabilizada e ela é influenciada pelo mundo e não influencia, é isso que acontece. Nós vamos vislumbrar da imoralidade. Então, por favor, irmãos, não sejamos passivos, né? Sem visão escatológica, no sentido de que as coisas vão piorar, né? Não sejamos como Pilatos, né? Não lavemos as nossas mãos por causa de compreensão, muitas vezes equivocada a respeito de Apocalipse. Se muitos aqui têm a respeito, né, questão escatológica, essa visão, não utilize essa visão como meio de ser passivo, né, e não fazer nada pelo reino de Deus. Nós somos chamados, independente da visão escatológica, a venha o teu reino. Essa é o que Jesus está ensinando a orar. Então pregue, trabalhe, haja, influencie, compartilhe. Não aprove a iniquidade praticada aos seus olhos, no sentido daí para pior agora. Não, que aquilo ali entristeça o nosso coração, que nos faça meditar e pensar em algo para mudar aquilo, né, por meio do Evangelho de Cristo. Vou pedir ao irmão que abra, por favor, em Salmo 67, Danilo, Salmo 67, verso 1 e 2. Evito Romanos 10, verso 1. Filipe, Romanos 11, verso 25. Ana, 2 Coríntios 4, verso 2. Gabriel, Efésios 2, 2. E Douglas, Apocalipse 22, 20. Quem abriu o Salmo pode ler, por favor. Seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe, faça resplandecer sobre nós hoje, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Reino de Deus, o nome dele, né? Romanos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação. Porque não quero, Pode ler. porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais prejudicados em vós mesmos, que veio o crescimento em parte de Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. É aquela plenitude dos gentios, né? Aquela visão escatológica do povo de Deus, dos judeus sendo chamados novamente. 2 Coríntios. O aspecto negativo, né? Não fazer, pelo contrário, o aspecto positivo, fazer. Isso em tudo na nossa vida. Quando nós fazemos algo, nós estamos deixando de fazer outro. Quando nós não fazemos, não tem o aspecto positivo e negativo, né?
Efésios 2:2. Os quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. No sentido da conversão, né? Quando nós fomos chamados. Apocalipse. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Vem sem Jesus. A ideia também escatológica do reino de Deus, né? Tá, aqui nós vimos a ideia agora presente da expansão do reino dele nessa terra, e também a ideia escatológica de que venha do reino, Senhor. O dia do juízo, o dia que ele julgará a todos nós, a todos os homens que pisaram nessa terra, que viveram aqui. E então, como o Pedro fala, né? A ideia da reconstrução, né? Novos céus e nova terra, né? Então, nós habitaremos com ele esse reino onde não haverá mais oposição nem rebeldia ao seu reinado, mas todos ali serão servos fiéis a ele. Alguma pergunta ou colocação, irmãos? Essa segunda petição? Como você estava falando sobre o reino também, a gente tem que lutar muito, né, para sermos consistentes e coerentes com o que a gente ora. Né? Como você falou sobre a questão do magistrado civil e essas questões, eu fiquei pensando como que a igreja, por ela parar de partir do princípio de que Jesus é o alfa do homem, por ela parar de partir do princípio de que a Bíblia é a regra pela qual nós interpretamos toda a realidade e julgamos até mesmo o Estado, a igreja era muito inconsistente com o reino também. Em qual sentido? Em sentido de que, tipo, vou dar um exemplo prático, né? Na Bienal de 2018, se não me engano, na Bienal que teve aí, 16, 18, que estava tendo livros sodomitas para crianças, livros sodomitas, homem, mulher com mulher, e o prefeito na época, né, que era o Crivella na época, sem entrar em questões políticas, mas ele foi e determinou a tirar do livro. Muitos cristãos foram contra esse prefeito que estava indo a favor do que a Bíblia diz. E qual foi a justificativa dos cristãos? Foi a Constituição e o laicismo. Eles não conseguiam justificar pela palavra de Deus, porque para eles era muito melhor obedecer ao Estado e ao que o Estado diz em sua Constituição do que a Deus. Se assim a gente for seguir, a gente que está vendo em Atos dos Apóstolos, Paulo não teria sido perseguido, Paulo agora está preso, a gente está em Atos. Né? Os cristãos, mais de 2 anos presos. Os irmãos que estão vindo aqui, né, todos nós, nos estudos da patrística, quantos irmãos nossos, do 2º século até o 4º século, foram mortos por não dizer que César é o Senhor, que César é o Kairos. Para eles só Jesus Cristo é o Senhor. Mas era a constituição da época dizer que César é o Senhor. Então os cristãos, eles precisam sair nós cristãos, precisamos sair dessa onda equivocada de laicismo. Porque, em primeiro lugar, quem fez a laicidade, vamos colocar assim, da onde surgiu, né, o berço laico, é o berço cristão. O berço laico é de que o Estado ele tem uma moral religiosa, mas em que ele separa a religião e a igreja, no sentido de que a esfera da igreja, mas o Estado ainda é religioso. A laicidade ela é cunhada para proteger a igreja. Para proteger a igreja. Hoje em dia as pessoas interpretam a ideia de que você precisa proteger o Estado. Pô, o Estado tem o monopólio das armas. Você acha que o Estado precisa de proteção? Sim. Entre a igreja e o Estado, quem tem mais vulnerabilidade em termos de poder? A igreja, não é? A igreja detém polícia? Detém forças armadas? Não. Então, às vezes, nós realmente estamos interpretando laicidade no sentido de que o Estado precisa de proteção. Jamais na história da humanidade, o Estado precisa... O Estado... prossegue aí, senão eu vou entrar em outra questão. É que eu tenho dificuldade... O Estado é necessário, foi constituído por Deus para exercer autoridade política e civil. Mas o Estado tem sempre que ser visto pela igreja, ainda mais pela nossa história como cristãos, nós pertencemos a um povo. Às vezes nós não temos essa noção de pertencimento. Eu não nasci. Aqui a religião cristã surgiu agora, ela tem mais de 2000 anos de existência. E se nós vamos falar de igreja, muito mais de milhares de anos. Porque nós entendemos que a igreja começa no Antigo Testamento também.
como nós temos visto, é que o Estado, ele por natureza, por ter o monopólio das armas e do poder, ele tem a tendência de ser o quê? Tirano. Ele tem uma tendência de ser tirano. É por isso que quando nós vemos a história da humanidade, existe o progresso da lei, da Constituição, são instrumentos políticos que buscam frear o Estado, até mesmo fora da igreja. Mas tem igreja, tem irmãos da igreja que estão amando muito esse Estado, que quer muni-lo, protegê-lo, como se ele fosse uma esfera intocável por Deus, né? Gente, ímpio defender essas coisas faz parte, ele está em estado de inimizade. A questão é um cristão defender que a palavra de Deus não deve influenciar o mundo, que a palavra de Deus não deve ser tocada na esfera política. Ou nós somos servos de César, ou nós somos servos de Cristo. Não é possível servir a dois senhores. Entre Cristo e César, nós observamos o que Cristo diz. Observamos a César na medida que César se submeta a Cristo. Nós temos visto isso em Atos. Os irmãos os apóstolos sendo presos porque não se submeteram. Primeiro, a autoridade do Sinédrio, que era tirânica, estava longe da palavra de Deus, apesar de ser representante de Deus. E depois nós vamos ver ao Império Romano. Então, venha o teu reino, que não seja apenas palavras, irmãos, vazias de propósito, de conteúdo, como nós estamos vendo aqui a quantidade de coisas anexas a isso, mas que realmente os nossos atos civis, os nossos atos políticos, o nosso discernimento, as nossas conversas com ímpios, sejam para que o reino dele venha. Então, anos de eleições chegando, evitemos aí debates vazios, discussões sem propósito, que possamos realmente ter discernimento e ter essa perspectiva de que o reino dele seja engrandecido, exaltado entre todos, né? Mais alguma colocação? Alguma pergunta? Não? Vamos prosseguir. Vamos para a terceira petição. O que pedimos na terceira petição? Pergunta 192. Na terceira petição, que é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Resposta: reconhecendo que por natureza, novamente, a questão da disposição natural do homem, nós e todos os homens somos não só inteiramente incapazes e dispostos a conhecer e fazer a vontade de Deus, mas propensos a rebelar-nos contra a sua palavra, a desanimarmos e a murmurar, né? O devocional do irmão Felipe aqui, a introdução, a ideia da murmuração, a ideia que nós devemos ser contentes com o nosso Deus, com tudo que Ele faz, e a murmurar contra a sua providência, inteiramente inclinados a fazer a vontade da carne e do diabo. Pedimos que Deus, pelo seu Espírito, tire de nós e dos demais toda a cegueira, toda a fraqueza, toda a indisposição e perversidade do coração, e pela sua graça nos faça capazes e prontos para conhecer, fazer e submetermos à sua vontade em tudo, com humildade, com alegria, fidelidade, diligência, zelo, sinceridade e constância, como os anjos fazem no céu. Nós vimos aqui: venha o teu reino, na segunda petição, e agora seja feita a tua vontade. Aqui o catecismo ele vai trabalhar muito e casa certinho com o que o irmão Felipe trouxe aqui no devocional. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A ideia do governo soberano desse Deus que reina nos céus, onde Ele está lá com os anjos, né? Também Ele reina sobre a terra. Venha, seja feita a tua vontade. Nós temos a vontade de Deus revelada nas Escrituras, né? Nós temos a vontade preceptiva, né? O que Ele requer de nós. E nós também temos aquela vontade que não é revelada, né? Os decretos de Deus, a vontade decretiva, no sentido de que Ele está fazendo todas as coisas, por mais que os nossos olhos sejam ruins, para a glória dEle, para o dia do juízo.
para o bem daqueles que amam a Ele. Então, quando nós falamos seja feita a tua vontade, isso afronta o nosso ego diretamente. Porque na maioria das vezes, como nós vimos aqui, a premissa que ele adota de que nós estamos indispostos por natureza, novamente nós vamos repetir, completamente antes da conversão e depois com resquícios após a conversão, porque o pecado ainda habita em nós e nós estamos naquele conflito entre a carne, né, e o espírito. Seja feita a tua vontade. Nós temos os nossos planos em todas as esferas, família, academia, né, universidade, estado, coisas mais superficiais, comprar um carro, uma casa, viver aqui nessa terra. E quando nós fazemos planos, esses planos, muitas das vezes e primariamente, buscam satisfazer a vontade de quem? As nossas vontades. E quando nós pedimos ao Senhor, quando somos ensinados por Cristo a pedir ao Pai que seja feita a vontade dEle, isso ressalta a abnegação. No sentido de que nós estamos com nossos corações confortáveis, devemos orar nesse sentido, que o nosso coração seja submisso, esteja confortável a aceitar a vontade de Deus. Isso na prática é muito difícil. Às vezes a gente ora, seja feita a tua vontade, e caímos no erro de vã repetição, sem entender o peso que há em falar que seja feita a vontade dele e não a nossa. Porque na primeira frustração que nós temos, a nossa resposta não é: Senhor, foi feita a tua vontade, mas é murmurar. Nosso primeiro ímpeto é murmurar, nosso ímpeto é murmurar ao Senhor. Por que, Deus? Por quê? Tem um filme, eu esqueci o nome agora, brasileiro, documentário, acho que é Uma Life, Vida Humana, e existe um rapaz lá, ele é cristão, um surfista, que ele, na igreja, trabalhando na igreja, ele é até aqui de Arraial do Cabo, morou em Arraial do Cabo, né? Ele foi fazer uma manutenção no telhado da igreja e ele tomou um choque. Ele fala a voltagem muito alta, que era para ele ter morrido, né? E ele cai do telhado da laje da igreja, inconsciente, e por causa do desdobramento desse choque que ele tomou, de alta tensão, de fio de alta tensão, ele teve os seus 2 braços amputados, né? Até aqui mais ou menos. Então, um rapaz que sempre viveu com os braços e agora ele estava tendo que se lidar. Né? E ele fala no documentário no sentido de que a primeira coisa que veio na mente dele é a pergunta: o porquê? Eu da igreja, fazendo uma manutenção para a igreja, e o Senhor me dá um choque e amputa meus 2 braços, e agora eu tenho que viver com essa limitação. Primeiro, encontrar o motivo de viver, né? Porque enfrentou depressão e tudo mais. Ele diz no documentário que o Senhor, trabalhando no coração dele, mostrou para ele que ele não deveria falar porquê diante do sofrimento, mas mudar a pergunta e sim, para quê? Não porquê, mas para quê? Ele entendeu então que ele tinha sido chamado para algo, né? E a vida dele hoje é ir às igrejas, ir nesses lugares onde as pessoas estão passando por sofrimentos, por mutilações, para mostrar que vale a pena viver, apesar dessas coisas, apesar do alimento do sofrimento. Então Deus mostrou a ele uma finalidade de vida, que era o fim de todo homem, glorificar a Deus. E às vezes ele estava muito a questão dos braços, dos membros, como Deus mostrou para ele que ele não precisa dos braços dele para ser glorificado, né? Ele também não precisa dos próprios braços para glorificar a Deus. Então, quando nós pedimos seja feita a tua vontade, é isso, irmãos. É às vezes, né,
ansiar em ter filhos e não poder engravidar, às vezes ansiar em ter uma formação e não poder se formar, às vezes enfrentar a morte, né? Que apesar de ser corriqueira, é algo que nós não nos acostumamos, porque a nossa natureza foi feita para a eternidade, nós não nos acostumamos com a morte. Então, Senhor, seja feita a tua vontade, é isso. Diante do sofrimento, diante da frustração, diante daquilo que nós não queríamos, nos submetermos à vontade dele. Reconhecemos que a vontade dele é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. E que todas as coisas, todas boas ou ruins, não leia esse texto no sentido de todas as coisas como somente as coisas boas, mas todas as coisas, vírgula, boas e ruins, vírgula, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. A vontade dele está muito acima da nossa. A nossa é manchada por pecado e corrupção. A dele é santa, é perfeita. Amém? Eu tirei aqui os textos porque eu posso até colocar depois as perguntas do grupo, que é muito texto bíblico, irmãos, cada pergunta aqui. Mas como eu vi que nós iríamos avançar, não daria tempo de ler tudo. Alguma colocação nessa terceira petição? Não? Interessante que nós entendemos que a oração, como você colocou no começo, não é repetido o que você mesmo falou, a oração não é para mudar o decreto de Deus, mas com a finalidade de criar um relacionamento com Ele. E quando a gente ora, seja feito a tua vontade, isso está explícito para a gente. A gente ora, a gente pede a Deus coisas superficiais e coisas que de fato são válidas, né? Como a santificação da nossa vida, como a capacitação para sermos bons maridos, boas esposas, tudo isso são válidas, são condições válidas para a oração. E todas as outras coisas que a gente pede, né? A gente trabalhar, a gente ganhar bem, ganhar dinheiro, tudo é válido. Para que o Senhor nos dê saúde. E quando a gente ora, né? Entendendo que isso é o princípio das nossas orações diárias. Seja feita a tua vontade. Nós oramos, pedimos tudo isso. E ainda assim, descansamos que, Senhor, pedi tudo. Seja feita a tua vontade. Então há um desprendimento, né? Há uma ligação da nossa vontade. Isso demonstra a nossa vida de sujeição ao Senhor, né? De como a oração ela é importante nesse sentido, de que vou orar, mas Deus já sabe tudo. Não, mas é justamente, você precisa se sujeitar a isso aí. Seja feita a tua vontade, a oração é para que você cresça. Não é impor só a vontade, né? Exatamente. Há uma necessidade de a gente lembrar disso aí, nas nossas orações, seja feita a tua vontade, como princípio. Sim. Exatamente. Mais alguém? A quarta petição. A quarta petição. O que pedimos? Pergunta 193. O que pedimos na quarta petição? Na quarta petição, que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que já colocou ali, quando nós pedimos o nosso trabalho, né? Reconhecendo que em Adão e pelo nosso próprio pecado perdemos o nosso direito a todas as bênçãos exteriores desta vida e que merecemos ser, por Deus, totalmente privados delas, tendo elas se transformado em maldição para nós, no seu uso, que nem elas podem de si mesmas nos sustentar, nem nós podemos merecê-las, nem pela nossa diligência consegui-las, mas que somos propensos a desejar obter
e usar delas ilicitamente. Pedimos por nós mesmos e por outros, que tanto eles como nós, dependendo da providência de Deus, de dia em dia, no uso de meios lícitos, possamos, do seu livre dom e conforme parecermos bem a sua sabedoria paternal, gozar de uma porção suficiente desses favores e tê-los continuados e abençoados para nós em nosso santo e confortável uso e contentamento, e que sejamos guardados de tudo quanto é contrário ao nosso sustento e conforto temporais. O nosso de cada dia nos dai hoje. Ele remete então a Adão e a queda, no primeiro momento, porque ele fala daquilo que foi dado como bênção exteriores se tornou maldição, né? É aquilo que a terra foi amaldiçoada. Tudo Deus criou de maneira perfeita e viu Deus que tudo era bom. Mas quando o homem come do fruto que não se deveria comer, ele cai do seu estado de perfeição. E nós vemos que aquele mandato cultural, criacional, de que o homem deve trabalhar, né, ou seja, cultivar e guardar, cultivar, trabalhar, produzir e guardar aquilo que foi produzido, preservar. Ele então é amaldiçoado, a terra começa a dar espinhos. Então o princípio que está envolvido aqui é que o homem se cansa agora com o seu labor, o que não ocorria antes da queda. Nós vimos então que o catecismo fala que aquilo que era para ser bênção se torna maldição, né? Aquilo que era para alimento, algo tão essencial da vida, né? Um alimento que se torna maldição. Nós estávamos até conversando a ideia de como existe pecado na questão de comida, né? A gula, por exemplo, uma coisa às vezes desvirtuada, aquilo que era para ser bênção se torna maldição para nós pecamos por causa da comida, né? Às vezes pessoas praticam determinadas coisas por causa da comida. Então nós devemos olhar esse pedido como nosso de cada dia nos dai hoje, no sentido de que Adão caiu, por causa da queda de Adão, todos nascemos em pecado. Por causa do pecado, nós estamos amaldiçoados, e não somente nós, mas como Paulo diz em Romanos capítulo 8, que toda a criação geme pelo dia da redenção, no sentido de tudo que foi criado está aguardando um grande dia, onde elas serão livradas do jugo do pecado, porque não somente o homem foi subjugado, mas a criação foi amaldiçoada por causa do pecado. Então essa ideia de que tudo que envolve o trabalho, ele é penoso para nós, por causa do pecado. É penoso, nosso coração é inclinado a praticar pecados quando envolve isso, a questão das riquezas, né? O trabalho no meio de ser rico, de às vezes oprimir aquele que está em posição inferior a nós. Tudo isso está envolvido aqui. E por outro lado, para nós corrermos aqui, é a dependência de Deus. O pão nosso, ou seja, o sustento diário que cada dia nos dá hoje. Nós não devemos agir como o povo de Deus agiu no deserto, como o Senhor anunciou por meio de Moisés, que iria alimentá-los por meio do maná. E ele provou aquele povo a ser dependente dele. E qual foi a prova que Deus colocou diante desse povo? Foi que eles deveriam colher somente aquilo que fosse suficiente para o próprio dia. E no dia do Senhor, o sábado, eles não deveriam colher nada. E na sexta-feira, o dia anterior, o Senhor daria em dobro para que eles pudessem guardar para o sábado. Nós vimos aquele povo que não é diferente de nós, que às vezes nós nos colocamos em posição diferente. Eu não faria isso. Nós pecamos todos os dias, né? A nossa tendência é hipócrita. Nós faríamos sim o que eles fazem lá, porque nós não afirmamos a dependência do nosso trabalho, da nossa provisão a Deus com os nossos atos. A falta de oração é um exemplo disso. Como nós não nos achegamos a Deus agradecendo a Ele muitas vezes, glorificando o nome dele por aquilo, mas às vezes nós acreditamos na força do nosso trabalho, dos nossos braços. E nós vimos o que acontece quando Deus prova esse povo. Estraga, dá verme, fica podre aquilo que eles escolheram em excesso. Mas no dia do Senhor não estragava aquilo que eles recolhiam a mais. Então nós somos também dessa maneira provados com essa petição, agradecer ao Senhor, a sermos gratos pela provisão que Ele dá. Certo artigo que eu li sobre economia,
o autor falava a respeito das fases econômicas inseridas para que um saco de arroz chegue à nossa mesa. E quando eu li aquele artigo, não era um artigo cristão, mas eu vi como a humanidade é totalmente dependente de Deus. Como esse Deus é bom e é misericordioso, porque o sol nasce para justos e injustos, e o saco de arroz chega na mesa de justos e injustos. Irmãos, desde a colheita, o trabalho que envolve a questão do agronegócio, né? A colheita, como precisa chover, como precisa ter um clima correto e adequado para aquela plantação, como o solo precisa ser preparado para aquilo, como leva meses, né, para aquilo estar pronto para a colheita, como uma chuva poderia estragar tudo aquilo. E depois pessoas que trabalham para colher aquilo lá, pessoas que trabalham para industrializar aquilo lá. E só no processo de industrialização envolve diversas pessoas, desde aquelas com a limpeza, desde aquelas com a separação daquilo que está adequado àquilo que não está, desde aquela que empacota, desde aquela que coloca dentro do caminhão. Depois isso é transportado por diversas cargas, às vezes por helicóptero, por avião. Isso chega aos mercados. E nos mercados existem diversas pessoas trabalhando no mercado, colocando aquele saco na prateleira, precificando, acompanhando venda, distribuição. E nós, por último, consumidores finais, chegamos lá e compramos o arroz, colocamos na nossa mesa. Olha a quantidade de pessoas que estão envolvidas no fato de um arroz chegar na nossa mesa. E como o Senhor está regendo tudo isso para que a humanidade goze de bênçãos, goze de fartura. E ao invés de agradecermos, Senhor, obrigado pelo pão nosso, obrigado por esse alimento que chega na nossa mesa. Muitos murmuram porque queriam comer o que não está ali. Existe espaço de inconformismo? Sim. Mas o conformismo não pode ser confundido com murmuração. Nós podemos sim criticar o cenário atual, de inflação e tudo mais, mas não a tal ponto de murmurarmos a Deus, de nos assemelharmos aos ímpios que estão nas filas de mercado só reclamando. Mas apesar do preço que sim está caro, agradecer ao Senhor porque está caro, mas Ele nos deu condição de comprar ainda assim esse saco de arroz e essa carne, e nós aqui ainda gozamos de um conforto, porque nós temos muito mais do que necessitamos. Temos o Danone, né? Temos o Todinho, temos a gelé de mocotó, temos várias coisas que não são nem, chega nem perto do essencial, aquele hambúrguer artesanal no final de semana, né? A pizza. Então, um coração grato a Deus por isso. Obrigado, Senhor, porque existem diversos fatores e a tua grande misericordiosa mão rege para que a humanidade não passe por fome, para que seus filhos sejam alimentados de maneira suficiente e necessária. Não mais que isso, mas Ele, como um bom Pai que é, que nós vimos, Ele ainda nos dá os mimos, nos permite ter os mimos ainda, apesar de não ser necessitados. Amém? Alguma colocação ou pergunta? Tem tempo ainda. Então vamos prosseguir. A quinta petição é a última, né? O que pedimos na quinta petição? Na quinta petição, que é perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, reconhecendo que nós e todos os demais somos culpados do pecado original e atual, e por isso nos tornamos devedores à justiça de Deus, que nem nós nem outra criatura qualquer pode fazer a mínima satisfação por essa dívida. Pedimos então, por nós mesmos e por outros, que Deus, da sua livre graça e pela obediência e satisfação de Cristo, adquiridos e aplicados pela fé, nos absolva da culpa e da punição do pecado, que nos aceite no seu amado, continue o seu favor e graça em nós,
perdoe as nossas faltas diárias e nos enche de paz e gozo, dando-nos diariamente mais e mais certeza de perdão, que tenhamos mais coragem de pedir e sejamos mais animados a esperar, uma vez que já temos esse testemunho em nós, que de coração já perdoamos aos outros as suas ofensas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. A premissa é que nós somos perdoados, né? Por isso devemos perdoar. Ele vai tratar aqui um pecado original, né? O grande pecado de Adão atribuído também a nós, e um pecado atual que ele fala que é os nossos pecados que nós praticamos também em vida. E quando nós entendemos, foi até o sermão, a ideia de justiça de Deus, né? De que a justiça de Deus requer não impunidade, mas satisfação, nós entendemos então que foi a necessidade de Jesus Cristo, do seu sacrifício por nós na cruz, e por causa do sacrifício da perfeição dele, o meio do Santo Espírito é aplicado o mérito e a obra de Cristo sobre nós. E Deus, quando fala a justiça de Deus, ele olha a justiça do Filho sobre todos os eleitos, não a justiça inerente a nós, porque não há uma justiça inerente a qualquer homem, mas a justiça é externa a nós, ela foi imputada a nós por causa do sacrifício de Cristo, por causa da obra dele na cruz do Calvário por nós. Então nós partimos da premissa que nós fomos perdoados por causa do sacrifício de Cristo. A nossa dívida foi paga, como Paulo diz em uma das suas epístolas, eu não salvo engano, Colossenses, que a nota promissória que era contrária a nós, a nota de dívida que Deus era o credor, queria cobrar de nós, ela foi satisfeita no sangue de Cristo. Então a imagem que Paulo cria ali é de que na cruz, quando foi prego, perfurou a mão de Cristo, o sangue que escorreu ali junto contigo aquela nota de dívida. O papel foi manchado de sangue, foi pago, foi quitado essa dívida que era contra nós. Então nós fomos perdoados. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, não só a que nós já praticamos, que já foram perdoados, mas também Ele se sacrificou pelos nossos pecados futuros, aqueles que nós ainda não vamos cometer até a glorificação do nosso corpo. E por isso nós também devemos perdoar os nossos devedores. Nós não devemos ser como aquele servo impenitente da parábola que Jesus Cristo conta. Não sei se os irmãos se recordam, mas existia uma certa hierarquia, um servo que devia um valor altíssimo ao seu senhor, mas esse senhor perdoa a dívida desse servo. E existia também um outro, chamado na parábola de conservo, que trabalhava também para esse senhor, e esse servo tinha uma dívida para com outro servo, aquele que foi perdoado. E a parábola do Senhor Jesus Cristo fala que ele não perdoa a dívida que era muito menor. Ele era um servo impenitente, incompassivo, um servo incompassivo. Então o Senhor coloca ali um padrão, um modelo do que nós não devemos ser por meio dessa parábola, por meio desse ensino. Porque esse servo, como nós, ele foi perdoado. Por isso ele tem o dever de perdoar. Porque a ideia é que a nossa dívida, assim como do servo, era muito maior do que a dívida do nosso semelhante. A ofensa do semelhante para com nós é uma ofensa temporária, porque ela atinge pessoas temporárias. Mas a nossa ofensa contra Deus, ela tem o seu aspecto de eternidade, porque ela ofende um Deus de caráter eterno. Então a proporcionalidade da nossa ofensa, ela ecoa no sentido de eternidade. É por isso que o juízo de Deus é eterno. A salvação é eterna, a vida eterna é eterna, mas o juízo e a maldição, a condenação também é eterna. Tudo que afronta um Deus eterno tem a sua consequência eterna. Então que nós sejamos ávidos a perdoar. E é outro ponto difícil de se viver. Porque a gente fala de perdoar, mas ainda há um rol de ofensas que nós não aceitamos contra nós. Eu perdoo até aqui, agora os 5 aqui da minha lista, os 5 primeiros da minha lista, se acontecer
está fora. E nós somos muito hipócritas nisso, né? Realmente, nós não temos um coração apto para perdoar o próximo, né? Que o nosso Senhor nos ajude a isso, a perdoar aqueles que têm nos ofendido, porque nós fomos perdoados por uma dívida muito mais grave, por uma ofensa muito mais grave a Ele. Por isso que a oração é comunidade, né? Também, lembrando que o prefácio é Pai Nosso. Então todas essas petições vão ecoar no próximo também. Pai Nosso. Alguma colocação, irmãos? Eu só, finalzinho daqui, né, que é o período, porque se perdoar, versículo 14, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Tem um perigo enorme de cristãos estarem dentro da igreja, viverem uma vida 30, 40 anos, com o coração maturado, que não perdoa ninguém, achando que vai ser salvo. Nós vamos chegar no céu, vamos chegar no céu, chegar no juízo, terá uma grande surpresa, porque ele deveria perdoar. Porque se ele não está perdoando, significa que ele não tem um coração regenerado, porque os filhos de Deus são perdoadores, porque eles foram perdoados pelo Pai. Isso aí, a parábola do servo compassivo, né? A conclusão é que o Senhor, então, revoga o seu perdão e lança no cárcere, né? Esse servo incompassivo, não é impenitente, não é incompassivo. Servo incompassivo. Vamos prosseguir então para a conclusão. Não tem essa reflexão. Está aparecendo aí alguma coisa? Está no 95, né? Pronto. O que nos ensina a conclusão da oração do Senhor, né? A oração dominical. A conclusão da oração do Senhor que é: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Veja, prefácio, 6 petições e conclusão. Pai nosso que está nos céus. Prefácio, não é petição. Tem as 6 petições. Porque teu é o reino é uma conclusão, não é petição. É bom, né? Porque na oração dominical é bem dividida assim. Nos ensina a reforçar as nossas petições, ou seja, aquilo que nós pedimos, as 6 petições, com argumentos que devem ser derivam das petições, não de qualquer mérito que haja em nós ou em qualquer outra criatura, mas de Deus, e a juntar louvores às nossas orações, atribuindo a Deus unicamente a soberania eterna, a onipotência e gloriosa excelência, em virtude do que, como Ele pode e quer socorrer-nos, assim nós, pela fé, estamos animados a estar com eles, a ir com Ele, e que atenda aos nossos pedidos, e a confiar tranquilamente que assim o fará, e para testemunhar os nossos desejos e certeza de sermos ouvidos, dizemos amém. Então nós vimos aí as 6 petições, nós já chegamos aí no prefácio, Pai nosso que está nos céus. Nós vimos então um Deus que é transcendente, distante, que não se confunde com a sua criação, mas também um Deus que nós podemos chamar de Pai, um Deus pessoal, um Deus que se aproxima daqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo. E nós temos as 6 petições e a conclusão: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós já chegamos a Ele, a esse Pai, porque dele é o reino, dele é o poder e a glória para sempre. E nós confirmamos com amém, porque nós temos a certeza que esse Deus, Ele nos ouve, porque Ele é um Pai que está próximo de nós. Amém? Alguma colocação, irmãos? Não? Então vamos orar ao Senhor, agradecendo Ele por esse momento. Obrigado a Deus, obrigado, Senhor, porque nós podemos estudar